Temos aqui mais um problema de calorimetria, sendo que dessa vez um problema um pouquinho mais complicado, tá? E literal, ou seja, a gente vai resolver ele apenas usando valores literais e não valores numéricos, tá? O problema nos diz o seguinte: uma mesma quantidade de calor Q é fornecida a massas iguais de dois líquidos diferentes, 1 e 2, cujos calores específicos são relacionados por C1 igual a 5 vezes C2, ou seja, o calor específico do líquido 1 é 5 vezes o valor do calor específico do líquido 2, sejam eles quais forem. Na situação acima, os líquidos 1 e 2 sofrem variações de temperaturas evidentemente diferentes, Δθ1 e Δθ2. Calcule a relação entre Δθ1 e Δθ2. Ora, como é que a gente faz isso? Vamos considerar dois líquidos então, o 1 e o 2. A gente sabe que esse líquido 1 ele tem uma massa M e o líquido 2 tem a mesma massa M, porque o problema nos informou isso, né? Que as quantidades dos líquidos têm massas iguais. Já o calor específico 1, a gente vai chamar de C1, a gente não sabe quanto ele vale. O calor específico do corpo 2, a gente sabe que vale C2, tá? Mas a gente tem uma relação, a gente sabe que C1 vale o quíntuplo de C2. Ou, se a gente preferir, a gente pode escrever que C2 vale 1/5 de C1, tá? Muito bem. Então, a gente quer saber qual a relação entre a variação de temperatura Δθ1 do líquido 1 e a variação de temperatura Δθ2 do líquido 2. Ora, como a quantidade de calor que os dois receberam foi igual a Q, nos dois casos, a gente vai ter então que Q é igual a M, né? C1 vezes Δθ1 e Q vai ser igual a M C2 vezes Δθ2. Como esses dois valores são iguais, a gente pode então igualar essas duas equações. Como Q é igual a Q, daqui a gente tira que M C1 é igual a vamos lá, MC1 vezes Δθ1 é igual a MC2 vezes Δθ2. Né? Muito bem. Então, a gente quer a relação entre Δθ1 e Δθ2. A gente pode, então, escrever, as massas são iguais, a gente pode cortar. Daqui a gente tira que Δθ1 então é igual a C2 Δθ2 sobre C1. Ora, mas a gente sabe que C1 vale 5 vezes C2. Portanto, a gente vai ter C2 Δθ2 sobre 5C2. A gente corta esse C2 e a gente encontra que Δθ1 é igual a Δθ2 sobre 5. Ou seja, nesse caso daqui, como o líquido 1 tem um calor específico 5 vezes maior que o líquido 2, e eles têm a mesma massa e recebem a mesma quantidade de calor, isso significa que o líquido 1 vai aquecer 5 vezes menos. A mudança de temperatura do líquido 1 vai ser 5 vezes menos. Ou, se você preferir analisar do outro lado, a gente sabe que o C2 tem 1/5 do calor específico do corpo 1, do líquido 1, portanto ele vai aquecer 5 vezes mais, vai sofrer uma diferença de temperatura 5 vezes maior. Obviamente essa análise é válida porque as massas são iguais. Com isso, então, a gente termina o nosso problema.